Uma coisa que nós, como cristãos, devemos observar é que amar é uma coisa, concordar com o erro é outra coisa. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles trouxeram a maldição do pecado e a morte sobre a terra. Mas Jesus Cristo, ele veio trazer a libertação do pecado, libertar as pessoas do erro e unir de novo, reatar a comunhão que o homem tinha com Deus. Fazer uma reconciliação dos seres humanos com o Pai Eterno. Mas para Jesus conseguir trazer essa reconciliação, Jesus teria que falar a verdade como sempre falou a verdade. Muitas das vezes era mais fácil você ver Jesus chorando do que sorrindo. E antes de qualquer ensino ou resposta, o Senhor Jesus parava e pensava, porque as palavras dele é de vida eterna. A preocupação de Jesus é nos preparar para irmos para o céu, morarmos com Deus. Por isso que ele veio a essa terra. Falar a verdade, isso não prejudica ninguém, pelo contrário, Jesus disse que a verdade liberta. Muitas das vezes nós, como seres humanos, como servos de Deus, achamos que por falar a verdade, nós iremos fazer o mal a alguém. A verdade, ela sempre traz à tona a realidade da vida. Jesus, ele nunca adulou ninguém. Jesus estava pregando para mais de 70 discípulos e muitos, quando viram os ensinos de Jesus, voltaram para trás. E Jesus olhou para os 12 apóstolos e disse: olha, se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir. Deus, ele não obriga ninguém a seguir ele. Ele deu livre-arbítrio para cada pessoa escolher o que quer da sua vida. Se quer ir para o céu ou para o inferno, fica uma decisão pessoal. Mas que você entenda que Jesus nos ensinou a sempre falarmos a verdade, nem que seja para a nossa própria família, seja o nosso irmão, seja os nossos filhos, seja a nossa mãe, o nosso pai. Jesus disse que a verdade tem o poder de libertar a pessoa. Muitos filhos não deixam os caminhos errados porque os próprios pais apoiam o erro dos filhos, quando não levam os filhos para o erro. Como eu vi na internet, um homem agredindo um senhor porque usou palavras de aliciamento com sua filha. Mas aonde este homem estava com sua filha? No bar, bebendo cachaça. Então, muitas pessoas perdem a autoridade de exortar os próprios filhos porque eles mesmos não são exemplo para os filhos. Para eu ter a autoridade de ensinar os meus filhos, eu tenho que ser exemplo. Para poder eu dizer para eles assim, ó, olhe o meu comportamento. Veja o que o papai está fazendo. Como o papai age. Como o papai faz. Os lugares que o papai vai e os lugares que o papai não vai. Então, para os pais terem a autoridade de exortar os seus filhos, tem que ser exemplo. E uma coisa errada que muitos pais fazem é ver o seu filho no erro e passar a mão na cabeça dos seus filhos. Desta forma ele não vai deixar aquele caminho errado. Por quê? Porque ele não encontrou uma pessoa que lhe chame a atenção, que lhe diga, olha, isso é errado, isso é errado. Tem muitos pais que passa a mão na cabeça do filho dizendo, não diga nada com o bichinho, não diga nada com o bichinho, e o bichinho vai crescendo, vai virando um bichão, daqui a pouco está dando trabalho para a polícia. Veja bem algumas coisas, algumas atitudes de Jesus que talvez você não percebeu. Jesus, ele disse que quando os discípulos fossem pregar, se eles chegassem a alguma casa que fossem pregar a palavra de Deus e as pessoas não escutassem, Jesus disse que os discípulos teriam que sair e bater a poeira do pé. Outra coisa que você não percebeu,
Quando o apóstolo Pedro veio até Jesus dizendo que ele não ia deixar Jesus morrer, Jesus olhou para Pedro e disse: te afasta de mim, Satanás. Olha as palavras de Jesus. Outra coisa, quando Jesus entrou no templo, que viu os homens vendendo, fazendo da casa de Deus comércio, o que foi que Jesus fez? Ele chegou lá, batendo palma, passando a mão na cabeça das pessoas? Foi não. Ele meteu chute em mesa, derrubou as mesas, botou os homens para correr, surrando com corda. Amar é uma coisa, concordar com o erro é outra coisa. É isso que tem que entrar na nossa cabeça. Quem consente com o pecado dos outros é cúmplice do pecado. Quando você vê uma pessoa errada e você apoia o erro daquela pessoa, você é cúmplice daquele pecado. É como uma pessoa que rouba um celular e vende o celular para um receptador. Tanto está errado quem rouba, como também quem compra o objeto roubado. Da mesma forma é isso. Quando você vê o seu filho errado, a sua filha errada, e você como pai, como mãe, não exorta, não chama atenção, você é cúmplice do erro daquele seu filho. Você é cúmplice do erro da sua filha. Em João 8,32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse que a verdade tem o poder de libertar. A gente percebe que muitas vezes as pessoas que seguem o caminho errado, por exemplo, um exemplo para que você entender, a idolatria. Você chega para pregar a palavra de Deus para um católico fanático, católico forte, adoradores de imagem e escultura. Você chega lá e começa a pregar a verdade para eles, mostrando na Bíblia que é pecado adorar imagem e escultura. Naquele momento a pessoa se zanga, muitas das vezes até bota o crente para correr. Mas depois a pessoa vai pensar, vai observar que realmente é errado. Onde a pessoa agradece por alguém ter lhe falado a verdade. Então nunca apoie o erro dos seus filhos. Nunca passe a mão na cabeça de quem está errado. Como que a pessoa vai ser liberta se alguém não lhe falar a verdade? Como que você quer que os seus filhos deixem a bebida se você acompanha eles para o bar? Se você não chama a atenção deles e diz que é errado isso? Como que você vai tirar os seus filhos das drogas se você não chega para ele e diz que é errado, que não está certo? Pais, mães, ensine os seus filhos o caminho da salvação, o caminho de Deus, da igreja, o caminho de Cristo. A maior riqueza que nós podemos dar para os nossos filhos é conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder de transformar o velho homem numa nova criatura, de libertar os nossos filhos do caminho errado. Agora, se nós, como pai, vive apoiando o erro dos nossos filhos, como eles serão libertos? Conheço pais e mães aqui em Pimenteira que os filhos não deixam o erro, porque os próprios pais apoiam o erro dos filhos, das filhas, e não quer que ninguém diga nada. E o bichinho, a bichinha vai crescendo, Veja bem como é fácil entender. Deus, ele é conhecido na Bíblia como amor. João escreveu e disse que Deus é amor, e quem ama se parece com Deus. Só que existe o outro lado de Deus, que é a justiça. O que Deus fez com os moradores da terra no tempo do dilúvio? Deus mandou um grande dilúvio sobre a face da terra. O que Deus fez com Sodoma e Gomorra, que lá predominava o homossexualismo, homem namorando com homem, mulher namorando com mulher? Deus destruiu com fogo e enxofre. Então entendemos que o mesmo Deus que fala de amor é o mesmo Deus que lança no inferno.
É aí onde você tem que entender. Há momentos que nós temos que demonstrar amor para os nossos filhos, mas há momentos que nós temos que agir como pai e como mãe. Exortar, chamar a atenção, muitas das vezes dizer sim, mas muitas das vezes ter que dizer não. Se você conversar com alguns produtores rurais, quando eu fui tirar minha habilitação de motorista lá em Goiás, lá que é rico em produtos da terra, feijão, soja, milho, lá os grandes produtores rurais cresceram debaixo de ordem dos pais. Bem-aventurado é os filhos que ouvem a exortação dos seus pais quando seus pais lhe chamam a atenção. Os pais sempre querem o caminho bom para o filho. Então, a gente diz para os pais que não pensem duas vezes em exortar os seus filhos, não apoie o erro deles, chame a atenção quando for preciso, certo? Porque deste jeito você vai transformar o seu filho num homem de verdade, sua filha numa mulher de verdade. E quando os pais faltar, os filhos não vão sofrer muito. Agora tem muitos filhos que quando os pais morrem, viram mendigo, porque não aprenderam a trabalhar, não aprenderam a lutar pela vida. Pais, mães, exortem seus filhos. Não apoie o erro deles. Lembre-se que o mesmo Deus que fala de amor é o mesmo Deus que lança no inferno. Lembre-se que Deus ele não apoia pecado de ninguém. Como seus filhos vão tomar posição de homem, suas filhas vão tomar posição de senhoras, se você apoia o seu filho no erro, a sua filha no erro. Então pense nisto e tome posição correta como cristão. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Deus abençoe.